filtre muito bem o que você ouve, o que você consome, o que você vê aqui na internet, quem você acompanha, porque é uma parada que é completamente diferente do que você consome por aí. Vou te dar um exemplo claro. Cara, basicamente eu não me lembro do fundo do meu coração de verdade. Eu não me lembro de construir a forma que eu penso hoje, as crenças que eu tenho hoje, né, a mentalidade que eu tenho, a não ser pela internet. Então eu não me lembro de ter tido vivências na minha vida, assim, físicas, né, com outras pessoas que me fizeram pensar da maneira que eu penso hoje, principalmente a nível profissional, a nível financeiro, a nível de empreendedorismo mesmo. E isso eu vejo que é um problema muito grande, tá? E que de fato eu não faria se eu fosse voltar alguns anos atrás, eu não faria da forma que eu fiz nesse sentido. Eu fui basicamente consumindo vários conteúdos e eu fui começando a pensar da maneira que a pessoa que consumia pensava. Então, por exemplo, cara, eu já pensei que inclusive foi um vídeo que eu gravei agora há pouco. Eu já pensei que eu devia me privar de qualquer relação amorosa com outra pessoa enquanto eu estivesse num período de foco na minha vida em alguma área, seja na academia, seja ganhar mais dinheiro. Eu já pensei que mulher minha, em hipótese alguma, iria trabalhar, porque, cara, eu achava que mulher minha não tinha que trabalhar e ponto final. E hoje, já tendo um relacionamento há mais de um ano, eu já penso diferente, porque eu vejo muito, e até assim, na minha própria experiência com o trabalho, eu vejo que o trabalho te molda de uma forma absurda. E eu quero que minha namorada tenha essa experiência de trabalho para ela se moldar também nesse sentido, como pessoa, como profissional. Então, quando você vai saindo um pouco das telas, cara, e vai começando a viver o mundo real, você começa a perceber que algumas coisas que você consome aqui na internet e que você toma como verdade, no mundo real são completamente diferentes, né? Então, por exemplo, eu trouxe no último vídeo a ideia de que você não pode ser feliz sozinho, que você não pode crescer sozinho, justamente sobre essa parada. Você basicamente recusar qualquer tipo de relacionamento porque você está focado em uma área da sua vida. O que eu vejo que é uma completa idiotice, ou essa questão também de que mulher minha não trabalha. Eu vejo que é uma completa idiotice, além de outros pensamentos que você pode ter, e eu preciso que você faça de uma forma mais prática essa autorreflexão. Então, para um pouco depois desse vídeo. Eu sei que poucas pessoas vão executar isso, né? Então, entendo que só uma pequeníssima parcela vai refletir de fato sobre isso, mas quem vai refletir vai ter essa visão muito clara. Que é o seguinte: reflete, cara, sobre basicamente a forma que você vê o mundo hoje, a forma que você pensa como é que tem que ser um relacionamento, de como é que tem que ser a construção de uma família, de como é que tem que ser a sua própria disciplina, sua própria mentalidade, digamos assim, e tenta filtrar o que veio da internet. Que sentido? Cara, eu antes de consumir essa parada, por exemplo, de que mulher minha não tinha que trabalhar, eu não tinha tido nenhum relacionamento que eu sequer citei sobre isso, porque meu último relacionamento antes disso foi no ensino médio, então eu nem pensava em trabalho. Ou seja, isso foi uma coisa que foi construída pela internet na minha cabeça, pelos conteúdos que eu consumia na minha cabeça, e que por não ter vivências o suficiente sobre aquele assunto, eu tomei aquilo como verdade. E o que foi motivo de muitas brigas, né? Porque eu e a Demila a gente nunca brigou, mas a gente debate mesmo, sabe? Conversas difíceis. Então eu queria que você fizesse essa reflexão, cara, sobre o que você, basicamente sobre a forma que você pensa hoje, essa forma que você pensa, o que veio da internet, o que você de fato não vivenciou. Então, se por exemplo você pensa que você pode ser feliz sozinho, ou que você pode crescer sozinho, pensa. Eu já namorei numa fase em que eu já namorei com a pessoa certa, ou eu encontrei a pessoa certa que me faz querer crescer, que me faz querer ganhar mais dinheiro, enfim. Isso, cara, pra tudo que você pensar. Por exemplo, esse pensamento que é muito comum aqui na área do digital, né? Provavelmente deve ser uma pessoa que está buscando empreender por aqui também. Inclusive, sobre isso eu consigo te ajudar. Tem um programa de acompanhamento que se chama A Aliança, em que basicamente não é um curso gravado para você ficar um ano estudando. É,
Perdão. A minha ideia com você é bem simples, é eu pegar na sua mão durante 3 meses, eu estar imerso junto com você para te fazer destravar o seu faturamento aqui no digital. E se você quiser entender um pouco mais, vou deixar meu WhatsApp aqui embaixo para você me chamar e a gente trocar essa ideia. Mas vamos voltar aqui. No digital, eu pelo menos percebo que, por eu nunca ter tido uma experiência de emprego CLT, eu já ter começado desde cedo a empreender no digital, eu percebi que, pelos conteúdos que eu consumia, eu tinha a ideia de que, cara, você basicamente não pode descansar. Você não pode ter uma noite de sono boa, você não pode... Cara, enfim, você não podia descansar. Você tem que ser aquela pessoa que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cara, tu tem que parar de ver teus amigos, parar de ver tua família, parar de pensar em mulher, enfim. Percebo hoje, cara, isso é uma coisa que foi construída pelo digital, que nem eu tô trazendo essa reflexão pra você. Foi produzida na minha cabeça pelos conteúdos que eu consumia. E que quando você coloca em prática, de fato, quando você tem essa vivência, você percebe que isso não é verdade, cara. Isso não é verdade. Você pode sim descansar, você pode sim ter um dia que você fica mais off do trabalho. Claro que hoje, eu particularmente não consigo ficar um dia ou me imaginar meses sem trabalhar de forma alguma, porque é um estilo de vida que eu decidi tomar. Então, por exemplo, domingos, que são dias que eu geralmente descansar de fato, às vezes eu só planejo a semana, mas eu nunca tô parado. O que eu quero dizer com isso? Você pode descansar. Você pode descansar, cara. Descansar não significa que você vai ficar parado ou que você vai estar atrasado. Às vezes só precisa recompor energia para a próxima semana ou pro próximo dia você voltar fazendo 3 vezes mais, 4 vezes mais, enfim. Então, esse vídeo é mais uma reflexão, não é nem sobre esse assunto de trabalho não, mas é mais uma reflexão para você parar e pensar o que, da forma que você pensa hoje, quais coisas que vieram única e exclusivamente da internet e dos conteúdos que você consome, das pessoas que você segue, elas falam, e quais que dessas coisas que você pensa vieram de vivências de fato da sua vida. Coisas que você viveu pessoalmente ali, fisicamente. Por exemplo, se você acha que, cara, eu vou dar esse exemplo porque acho que é mais fácil explicar, mas esses exemplos que você não pode crescer sozinho, né? Se você já teve uma experiência em que o seu namoro te puxou pra baixo, tudo bem. Foi uma coisa que você construiu esse pensamento porque você teve um namoro que te puxou pra baixo, que te fez ganhar menos dinheiro, que, enfim. Mas pensa e reflete sobre o que foi construído pela internet e tenta ao máximo no seu dia a dia refletir sobre isso, se isso tá certo ou não. E tenta sempre consumir menos e produzir mais conteúdo. O conteúdo que você consome filtra na sua cabeça de alguma forma e vê se aquilo é válido ou não pro seu momento atual. Porque às vezes você tá ouvindo uma pessoa que tá fazendo 1 milhão por mês e você não faz nem 10 mil. Então filtra quem você tá acompanhando, se aquilo que você tá ouvindo é de fato pra você no momento que você tá, no contexto que você vive. E começa a pensar melhor sobre isso. E você vai ver que às vezes muitas coisas que você pensa são crenças construídas única e exclusivamente pelos conteúdos que você consome. E sempre busca tentar reverter isso ou tentar validar isso de alguma forma. Se você pensa que... Vou pensar aqui no exemplo. Se você pensa lá que a mulher não tem que trabalhar, cara, busca um relacionamento. Se você hoje é solteiro, se você hoje tá conhecendo alguma mulher, busca se relacionar com ela e ver se aquilo na prática, pra você, vai funcionar. Porque às vezes você percebe que o trabalho te molda, às vezes você percebe que é um sonho da pessoa ser, no caso da minha namorada, o sonho dela é ser perita, e aí, de fato, você vai ficar com esse peso de acabar com o sonho de uma pessoa, porque você pensa uma coisa que você nunca viveu em um relacionamento real, uma coisa que foi construída pelas telas. Então reflete sobre isso, não vou me estender muito aqui, não vou continuar um vídeo aqui de 27 minutos, e um abraço, fica com Deus, tchau, tchau.